Muito bom dia a todos. Que essa paz que percebemos no ambiente permaneça em nossos corações. Nós trouxemos esse assunto porque normalmente as pessoas têm muita dúvida com relação a até que ponto, né, o espírito influencia no corpo e o corpo influencia no espírito. É muito importante a gente refletir sobre isso. Mormente nos dias atuais, que nós estamos passando por momentos muito difíceis em nosso planeta. Estamos sendo testados de muitas formas. São desafios que vêm surgindo a cada dia mais em nossas vidas, nas nossas famílias. E isso, claro, tem repercussão em cada um de nós, não é? Para uns mais, para outros menos, mas tem, sim, repercussão, os fatos da vida, a intensidade desses fatos, tudo isso tem influência em nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Então é importante que nós reflitamos sobre isso. Quando a gente fala de saúde, normalmente nós pensamos apenas no bem-estar físico. Ah, eu estou bem de saúde, porque às vezes está disposto fisicamente, né? Vai para a academia, vai fazer caminhada, tal. E às vezes se surpreende quando surge algum problema, né? Fala, mas puxa vida, eu estava bem, faço tudo certinho, me alimento bem, faço exercícios, né? Tô bem fisicamente. Porque nós sempre associamos saúde com bem-estar físico. Mas a verdadeira saúde, ela é um equilíbrio dinâmico entre o corpo, a mente e o espírito. Então a gente precisa entender como que essa dinâmica acontece, né? Atualmente, o avanço na área das pesquisas científicas, principalmente na área da saúde, claro, já proporcionou para nós conquistas tantas que até trouxe mais longevidade, né? Nós hoje contamos com desencarnes que acontecem por volta dos 90 anos, 80 e tantos anos. Até uma década, duas atrás, isso não acontecia. Então, assim, nós temos, sim, grandes conquistas na área do combate às doenças, e isso tem trazido longevidade, melhoria da qualidade de vida. Isso é incontestável, né? Mas a ciência atual também reconhece que a saúde física não está separada dessas dimensões mental e espiritual. Há muitos trabalhos feitos que nos trazem isso, né? Há numerosos estudos que mostram que fatores emocionais como o estresse, a ansiedade, a tristeza relacionada com perdas que a gente não consegue resolver, às vezes um luto prolongado, o estresse, porque hoje todo mundo trabalha intensamente, né? Não importa a área de atuação, todo mundo se dedica, se entrega, trabalha muito. Claro que isso provoca um estresse físico, né? Já tem até nome para isso, né? O burnout. Todo mundo já está sabendo que existe consequência para esse estresse físico, não é? A ansiedade, que também é uma consequência dessa correria da atualidade. A gente quer vencer o tempo. A gente quer fazer tudo o que precisa fazer, mas parece que nunca consegue. E isso desperta a ansiedade nas pessoas que já têm a propensão para esse transtorno, né? Então, condições assim como estresse, ansiedade, tristeza, elas têm impacto direto sobre o corpo. Inclusive, podem agravar doenças que já estão presentes. Isso são constatações de pesquisas atuais, tá? Então, não só podem despertar condições malsãs, como pode também prolongar a cura de uma doença que a gente está ali instalado, a gente quer vencer, está fazendo tudo certinho, tomando remédio, mas a coisa vai prolongando, né? Isso aqui tem muita influência nessa questão física, de surgimento de doença ou de agravamento daquelas que já estão instaladas. Da mesma forma, ao contrário,
Os sentimentos como gratidão, esperança, alegria de viver, favorecem a imunidade, fortalecem a saúde física. As pessoas que são gratas a Deus, gratas à vida. Mas eu enfrento muito problema. Quem não enfrenta no nosso mundo? Quem não tem problema? É ilusão, às vezes, a gente achar que aquela pessoa linda, maravilhosa, que se mostra na TV, um ator, uma atriz, um artista qualquer, ou um cara arquimilionário, é uma ilusão nós acharmos que eles são plenamente felizes todo o tempo. Claro que não. Porque a felicidade não pertence a esse mundo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A felicidade não é desse mundo ainda. Ela é uma conquista do Espírito. Nós temos momentos de alegria, uma felicidade passageira, mas aquela felicidade plena, que se torna uma condição do Espírito, nós ainda não temos essa condição no nosso mundo. Porque ela depende de progresso espiritual que nós ainda não conquistamos. Então, lá na frente, nós vamos atingir uma condição de plenitude que nos trará uma felicidade perene, que nada possa abalar. Mas, por ora, no nível evolutivo que nos encontramos no nosso planeta, nós temos momentos de alegria, de felicidade, de gratificação, de reconhecimento, mas não temos a felicidade plena. Então, essas oscilações, elas fazem parte de um mundo como o nosso. E se a gente não entende isso, muitas vezes, nós caímos mais intensamente nos momentos de declínio de felicidade, por achar que não tem jeito, que não tem esperança. Então, manter a gratidão, principalmente, entendendo que cada um de nós recebe os gêneros de prova da providência divina, necessários ao nosso progresso, à nossa evolução. Entendendo assim, nós enfrentamos, porque, gente, tudo passa. Tudo passa. Mas eu sofro desde que eu tinha 2 anos, eu já estou com 80, continua a minha vida do mesmo jeito. Tá, os seus 80, 90 anos aqui representam, sabe quanto? Isso. Um piscar de olhos, porque nós somos imortais, nós vamos viver para sempre. Por isso que a gente aprende no Espiritismo que tudo passa, ainda que dure uma encarnação. O que é uma encarnação? Diante da nossa longevidade espiritual que vai ao infinito, não é? Então, a gente vai aprendendo a ser grato, a agasalhar a esperança por um futuro melhor, trabalhar por esse futuro melhor, desenvolver a alegria de viver. Puxa, se a gente tem um lar, tem uma família, se a gente tem trabalho, nós temos tudo, gente. Nós temos tudo o que precisamos. Se nós temos a oportunidade do trabalho, temos a oportunidade de constituir uma família, temos um lar onde nos abrigar das intempéries da vida, nós temos tudo. Tudo isso é motivo para que nós tenhamos alegria de viver. Porque essas condições aqui favorecem, inclusive, a imunidade. Nós ganhamos forças no nosso metabolismo, na forma como o nosso corpo funciona e na defesa dos nossos órgãos, do nosso corpo, frente às doenças. Pensamentos e emoções influenciam a fisiologia. Então, o funcionamento dos nossos órgãos depende, inclusive, da forma como nós enfrentamos, como nós vemos a vida, como nós olhamos para os fatos de todo dia. Mas, tudo bem, isso a gente tem como resultados que se vem conseguindo ao longo dos anos, né? No campo da ciência, na área da saúde. Mas e o Espiritismo? O Espiritismo já está no mundo há quase 170 anos, né? O que o Espiritismo fala para a gente disso tudo? No livro A Gênese,
Kardec nos diz que, como o princípio espiritual é uma das forças da natureza, princípio espiritual, entenda espírito, nós somos espíritos, tá? Somos criados, princípio espiritual, lá atrás, fagulhas divinas, emanadas do Criador. Fazemos um longo percurso nos reinos inferiores da criação, adquirindo as condições necessárias para reiniciarmos um novo ciclo a partir da forma humana até a angelitude. Então, são 2 ciclos imensos que nós fazemos. Um já suplantamos, né? Agora nós estamos no outro muito importante. E, então, quando você vê princípio espiritual, referindo-se à nossa essência, ao espírito que nós somos. Então, como o princípio espiritual é uma das forças da natureza, que reage incessantemente sobre o princípio material, lê-se corpo, e reciprocamente, disso resulta que um não pode estar incompleto sem o conhecimento do outro. Estar o quê? Não pode estar completo, desculpem. Não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. O que ele está dizendo aí? Que é importante nós sabermos que há essa interação entre o corpo e o espírito, há uma troca. O que acontece com um, o outro se ressente. Não tem como separar, né? Nós estamos encarnados, nós estamos mergulhados nesse corpo, enfronhados nesse corpo. É uma ligação tão profunda, tão intrínseca, que não... O que acontece com um repercute no outro, é assim. E é por isso que, ao longo de séculos, acreditamos que somos o corpo, né? Até hoje, tem pessoas que acham que chega a morte física, acaba tudo, morreu, acabou. Até irmãos nossos que comunicam em reuniões mediúnicas, muitas vezes se surpreendem quando a gente noticia para eles: você está desencarnado. Não, morri não, estou aqui falando com você, como assim? A gente pergunta: porque o que você pensa que é a morte? Ué, a morte é o fim de tudo, acabou, morreu, vai para aquele buraco escuro lá e acabou. Que triste. Eu sempre digo: meu irmão, que triste pensar assim. Você está mais vivo que eu. Quando eu converso com um irmão nessa condição, eu digo: você está mais vivo que eu. E, no entanto, o seu corpo já morreu, já foi. Mas você é um espírito. Então, nós precisamos ter essa certeza, uma certeza, não é uma cogitação filosófica, né? O Espiritismo veio provar para nós, pelos relatos dos próprios desencarnados, que a nossa vida aqui é passageira, ela tem uma finalidade. Ela tem a finalidade de aprendizado, tem a finalidade de depuração dos sentimentos, desenvolvimento de virtudes, tem a finalidade de reconciliação com quem prejudicamos ou com quem nos prejudicou, a oportunidade de consertarmos erros do passado. Então, a reencarnação é uma lei bendita, que só existe porque somos imortais. Ninguém vai reencarnaria se acabasse com a morte física, né? Então, uma coisa está atrelada à outra. O fato de sermos imortais, nós temos a oportunidade do recomeço a cada reencarnação. Então, quando a gente sabe disso, tudo o que a ciência vai mostrando para a gente de descoberta no campo da matéria, nós vamos associando ao nosso entendimento, porque sabemos que nós estamos mergulhados nessa matéria. Nós precisamos dessa matéria, desse corpo, para manifestação aqui no mundo. Então, se Deus nos fez assim, e nos dá essa oportunidade, isso tem uma finalidade. Então, aos poucos, a gente vai encampando esses conhecimentos e vamos nos colocando melhor diante da vida, diante das provas, não é? Desde 1998, janeiro de 1998, a OMS concluiu que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual.
uma característica que não existia antes nessa definição, foi introduzida a partir dessa data. E não é meramente, o bem-estar físico não é meramente a ausência da doença ou enfermidade. Olhem que beleza, esse conceito é perfeito, está certíssimo, né? Então, nós precisamos, sim, bem-estar físico, mental, social, quer dizer, o relacionamento com as pessoas. Viver sozinho, isolado, é extremamente prejudicial para a nossa saúde mental. E entra o fator espiritual, entendendo aí espiritualidade, a forma como a gente trabalha, o que transcende, né, a nossa realidade, a forma como nós entendemos isso, a religiosidade interior, tudo isso nos ajuda muito também, né? Então, você ter saúde não é só ter a ausência de uma enfermidade, uma doença física. É você ter todas essas condições em equilíbrio. É você estar bem nessas condições. Aí você pode dizer, eu estou saudável, né? Segundo a nossa doutrina, a mente é a expressão da individualidade espiritual, é a manifestação da consciência do espírito. Então, se eu estou encarnado ou estou desencarnado, eu tenho a mente. A mente não é o cérebro. O cérebro é a manifestação da mente enquanto eu estou encarnado, mas a mente pertence ao espírito. Vai estar comigo onde eu for, o que eu aprendo, né? O que eu sinto. Está tudo ali. E vai comigo para onde eu for, encarnado, desencarnado, se eu for vou encarnar no outro mundo. Né? Então, a mente pertence ao espírito, é uma manifestação da nossa consciência. A mente não é apenas função do cérebro, é uma faculdade do espírito imortal. Importante a gente entender isso, porque o espírito é que é o ser pensante. Então, o que eu penso enquanto espírito que eu sou, e é por isso que a vida não dá saltos. Eu deixo a vida encarnada, passo para a realidade espiritual exatamente como sou. E por isso que para muitas pessoas isso traz confusão. Por não entender a continuidade da vida, a pessoa acha que está vivo com o corpo físico. Que continua vivo. Aí tenta conversar com os outros, não consegue. Se desencarna em casa, às vezes ainda permanece no ambiente do lar, tentando conversar com o filho, com a esposa, com o esposo, com o pai, com a mãe, depende da idade que desencarnou, fica tentando, e aí fica triste, se sente abandonado, mas ninguém fala comigo, ninguém me olha. Porque não se vê sem o corpo. Então, é um exercício que nós, enquanto espíritas, precisamos fazer com a gente mesmo. Termos sempre essa conversa interior. Eu sou um espírito, eu estou aqui de passagem, vou dar o melhor de mim. E quando for para a espiritualidade, irei da forma como estiver. Essa é uma certeza, né? Então, a mente, ela é o meio pelo qual o espírito exerce as suas capacidades intelectuais, morais e emocionais. É a forma como expressa tudo isso. Bom, André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, ele nos diz que a mente não está extraída exatamente de um livro, tá? É uma conclusão que a gente retira das afirmações dele. A mente tem poder criador, sendo responsável por gerar pensamentos, sentimentos e influenciar a própria realidade espiritual do indivíduo. Olha que importância que tem, né? Então, quando estamos na realidade espiritual, a nossa mente, ela é capaz de criar condições em torno de nós, inclusive. É por isso que as pessoas em estado de perturbação na realidade espiritual sempre se veem numa realidade sombria, com vegetação escura, sem sol, porque aquela é a condição mental dele, emocional dele. E isso tem um poder criador na realidade espiritual. Os fluidos espirituais, que fazem parte da realidade espiritual, eles são, como que a gente pode dizer? Eles são
moldados pela nossa mente. Né? A nossa mente tem esse poder criador. Enquanto a gente está encarnado aqui, nós temos o bloqueio do corpo físico. Então, nós usamos o corpo para tudo. Se eu quiser usar esse computador, eu vou usar as mãos, né? Eu vou usar algum programa que me permita acessar. Hoje tem programas até para pessoa com deficiência física poder acessar, beleza. Eu vou usar as mãos ou vou programar uma máquina numa indústria para manipular aquilo que eu quero. Na realidade espiritual, não. Se eu penso com intensidade em alguma coisa, isso vai moldando a realidade em torno de mim. E espíritos que pensam de forma igual, que sentem de forma igual, vão se somando em determinadas regiões. Isso vale para tudo. Regiões de luz, regiões onde há estudo, regiões onde há sofrimento. Então, nós continuamos a ser aquilo que somos. Não há saltos, não há milagres nessa hora. Por isso que a gente precisa trabalhar as emoções, trabalhar a nossa mente enquanto estamos aqui. Porque desencarnar numa condição de perturbação intensa é muito triste para o indivíduo. Então, importante sabermos isso, que a mente tem esse poder criador, gera pensamentos, sentimentos, influencia a realidade espiritual, inclusive quando não estamos aqui. Nesse diagrama a gente vê nitidamente, o espírito em si é definido como um clarão, uma luz, né? Mas ele não se mostra assim na realidade espiritual, porque nós temos o perispírito, que é o nosso corpo espiritual. O corpo espiritual já é conhecido de tradições espiritualistas do Oriente. Paulo de Tarso, nas suas epístolas, cita o corpo espiritual. Então, morre corpo físico, renasce corpo espiritual, diz Paulo de Tarso. Já tinha aprendido isso naquela época. E o corpo físico. Então, nós somos essa tríade. Uma coisa entrelaçada com outra. Quando essa aqui deixa de existir, porque é matéria, permanece essas duas, até uma próxima reencarnação. Tá? Então, nós somos compostos dessas três partes distintas, que se interpenetram e estão interligados tão profundamente que qualquer lesão provocada em uma delas influencia as outras partes. E é por isso que quando a gente adoece fisicamente, às vezes ficamos prostrados, ficamos, né, às vezes até entristecidos, meio, né, amuados, porque influencia no espírito. Né? Aquela condição malsã influencia no espírito. Se eu não estou bem, se eu estou revoltada, estou angustiada com alguma coisa, profundamente triste, emoções assim muito carregadas de negatividade interior, vão influenciar no nosso corpo físico também. Já repararam que a lista de transtornos na atualidade aumenta cada dia mais? Para descrever todas as condições de saúde mental que nós vamos nos encontrar na atualidade, problemas mentais, cognitivos, emocionais na atualidade. Bom, o nosso corpo tem 37 trilhões de células. 37 com 12 zeros na frente. 37 trilhões. E dentro de cada célula nós temos 23 mil genes que vão sintetizar 20 mil proteínas. Essas proteínas, elas são necessárias ao funcionamento do nosso corpo. Então, vejam, é uma máquina perfeita. Está tudo engrenadinho, tudo certinho. A gente desenvolveu na natureza para atingir essa condição. Porque é lei divina. O desenvolvimento é para chegar a isso, a essa condição física, e daqui a angelitude, esse corpo vai se aperfeiçoar cada vez mais, ao longo de milênios. Então, nós precisamos que tudo isso seja uma orquestração. Tem que estar tudo legal.
Se não tiver, o corpo não funciona direito. Então, apesar de toda essa complexidade, as células que compõem o nosso organismo, elas precisam trabalhar em regime de cooperação, de interação total, para que não advenha o caos e surjam as doenças e até a morte física. Às vezes começa com uma doença até simples, que vai se agravando, vai se complicando, e muitas vezes uma influência do estado emocional do indivíduo sobre o quadro físico em que ele se encontra. O que vai manter essa orquestração celular no nosso corpo? Nós já falamos. É o espírito, que vai se valer do perispírito. Então, é isso. Nós temos o espírito, o perispírito, e o perispírito é uma cópia perfeita do corpo físico, e vice-versa. Então, célula a célula, o nosso perispírito está mergulhado no corpo físico. E é por isso que ocorre essa interação. Tá? Então, essa ligação é muito profunda. Mantém cada célula do corpo ligada à célula correspondente no perispírito. E, dessa forma, consegue dirigir o funcionamento das células e dos órgãos de modo inconsciente e imperceptível, graças à evolução que nós fizemos nos outros reinos da natureza. A gente não precisa pensar, meu coração precisa continuar batendo, se não bater eu vou morrer. Nossa, eu preciso fazer a digestão da comida agora, eu preciso pensar, agora eu vou concentrar para fazer. Graças a Deus, nós temos mecanismos automáticos que fazem funcionar o nosso corpo, mas que precisam estar bem. Então, a gente tem, graças a Deus, tudo isso, né, de uma forma inconsciente e imperceptível. Se, por uma razão, o espírito fosse embora, tivesse a capacidade de falar, vou desistir, deixar meu corpinho aqui e vou embora. O corpo não funcionaria, a menos que fosse ligado numa máquina para fazer circular nutrientes. Percebem? Então, o nosso corpo é matéria. O que dá vitalidade ao corpo, o que faz ele funcionar, é o espírito que habita nesse corpo. Então, o espírito precisa estar bem. As doenças, ela tem uma origem mental e espiritual. Não são obras do acaso. Gente, acaso é uma palavra que a gente tem que abolir. Acaso foi inventado para justificar aquilo que não se sabia explicar. Então isso é obra do acaso. Foi obra do acaso. Por acaso isso aconteceu. Não existe acaso. Tudo tem uma causa que antecede, né? Então, as doenças têm essa origem mental e espiritual e podem, na visão espírita, serem explicadas da seguinte forma: a ação insuficiente ou desequilibrada do espírito, por si mesmo, por não estar bem ou por uma influência obsessiva, né, vai desarmonizar o perispírito. Aqui, nesse diagrama, mostra o perispírito. Nós temos, inclusive, centros de força. Essas luzes aqui representam centros de força, que concentram fluidos que nós absorvemos do ambiente, da natureza, dos outros. Dos outros também. E distribui para o corpo, né? Se um desses centros de força, como André Luiz chama nas suas obras, se um desses centros de força não está funcionando direito, não está legal, essa distribuição de energias vitais pelo corpo não vai ocorrer satisfatoriamente. Então, percebem como é perfeito? Tudo é muito perfeito, tudo é muito lindo. A gente é que estraga tudo, com o nosso comportamento, com as nossas emoções em desequilíbrio, né? Então, se eu estou numa influência obsessiva, também, recebendo fluidos densos, né, de irmãos desencarnados, isso também desarmoniza a circulação de fluidos vitais no meu corpo, né? Então, por motivos variados, por desequilíbrios meus ou por influência obsessiva, pode acontecer, né, essa ação insuficiente do espírito sobre o corpo físico, porque o perispírito está em desarmonia, funcionando em desarmonia. E
isso faz a gente trabalhar em carência vibratória. Está faltando alguma coisa. Não tá, as energias não estão circulando adequadamente, não tá faltando alguma coisa aí. Então, normalmente, a gente percebe quando atinge o corpo, né? Manifesta alguma doença, alguma insuficiência de algum órgão, aí a gente percebe, vai ao médico, faz tratamento, toma medicação, mas o que a gente precisa entender, eu preciso buscar a causa. A causa reside em mim. Então, eu preciso sempre buscar a causa. Ter o hábito de me observar, de me conhecer, perceber o que eu sinto, o que eu penso, como eu me relaciono com as pessoas, o que eu espero da vida. Conhecer-se. Porque quando eu adoeço, alguma coisa não está legal comigo. Remédio vai me ajudar? Vai, bastante. Tratamento também, com certeza. Não devemos nunca deixar de buscar ajuda, mas em certas situações não é suficiente. Precisa da nossa colaboração. Como o perispírito influi diretamente sobre o corpo físico, com quem ele está em íntima, constante relação, vai transmitir a ele a desarmonia ou a carência vibratória que emana do espírito. Não é algo que vem de fora. Por sua vez, o corpo que está trabalhando em desarmonia vai acabar por apresentar uma das seguintes condições. Até aqui deu para entender, gente? Alguma dúvida sobre isso? Então, se está em desarmonia, essa tríade, né? Não tá, alguma coisa ali não está engrenado direito, o que pode advir disso? Bom, uma doença decorrente do mau funcionamento de algum órgão. A gente costuma dizer que todos nós temos um órgão de impacto. É um órgão que já foi mal usado em outras encarnações, ele é mais sensível, ele é mais frágil. Então, quando ocorre uma desarmonia desse tipo, o primeiro órgão que vai dar o grito é o órgão de impacto. Pode ser um estômago, pode ser o intestino, pode ser o cérebro, pode ser o coração, um fígado, rins. Né? Então, é o que grita primeiro, para a gente correr atrás. Né? A eclosão pode trazer a eclosão daquela doença que a gente já trazia em estado potencial. Porque nós trazemos, às vezes, em potencial, doenças que não necessariamente precisam manifestar-se, que também são resquícios de outras encarnações, mas que, sim, se manifestam quando entramos nesse turbilhão, né, de desequilíbrios interiores, espiritual. Então, pode acontecer, por exemplo, a pessoa traz em potencial, geneticamente, a propensão ao diabetes. Ela não está fadada a ter diabetes. Ela tem a propensão ao diabetes. Né? E se ela se cuida, se ela, né, vai cuidar da alimentação, vai fazer exercício físico, vai procurar evitar emoções muito fortes. Se tem emoções fortes, logo já tenta encontrar um jeito de apaziguar-se, né? Não necessariamente vai manifestar o diabetes que ele traz em potencial. Isso vale para toda e qualquer doença que a gente traga geneticamente. Né? Não é porque eu trago geneticamente que eu estou condenado a ter aquela doença. Não necessariamente. Também pode acontecer de não conseguir se defender da doença que se instala vinda de fora. Né? Então, como nós vimos aí anteriormente, esse estado em desequilíbrio do espírito influencia no funcionamento do sistema imune. E aí o que acontece? Pode pegar, sabe a pessoa que pega tudo que aparece na frente? Então, precisa também parar, olhar para si e falar, espera aí, alguma coisa não está legal. Há anos atrás, a minha irmã desencarnou, com 40 anos, e foi assim, foi um período de muito desgaste para nós da família, né? E a minha mãe já tinha problemas de saúde, então eu procurei dar toda a cobertura possível e acompanhei todo o sofrimento dela. Então aquilo também provocou um sofrimento em mim, claro,
né? E quando ela desencarnou tão jovem, eu vivenciei o luto. Então, não é porque a gente tem conhecimento que você sabe, não morreu, vai continuar. Os amigos desencarnados falaram, olha, nós recolhemos, está num hospital, está bem, está sob cuidado. Não se trata disso, isso a gente sabe. Mas acompanhar o sofrimento de quem você ama é muito desgastante, né? Porque você quer que a pessoa reaja, você quer que a pessoa... Não, vai dar certo, né? A gente fica o tempo todo dizendo para a gente e para a pessoa, vai dar certo, vai dar tudo certo, você vai melhorar, você vai ficar bem. E ver que não fica, é um desgaste muito grande, né? Para a pessoa e para a gente. E aí, após o desencarne dela, eu comecei a adoecer, comecei a ter uns problemas de saúde. Nada grave, mas uma coisa atrás da outra. E aí eu fui a um médico, homeopata, que eu gosto muito de homeopatia. E aí, conversando com ele, explicando, ele me pediu um exame de sangue. Levei depois o resultado para ele. Ele falou assim, escuta, vou te dizer uma coisa. A sua irmã foi embora? Tá bom, a próxima é você. Eu fiquei parado olhando para ele, eu falei, quê? Ele falou, a próxima é você, você está se matando. Seu sistema imunológico está uma porcaria. Seu hemograma está tudo... Eu falei, vixe. Ele falou, não, faz um trabalho interior. Faça uma... né? Vai atrás, se for o caso. Faz terapia, busca ajuda, mas não fica desse jeito, porque desse jeito que você está, você vai... A próxima é você. Então, ele era uma pessoa assim, muito incisiva, muito direta, e eu gosto de pessoa direta. Às vezes a gente precisa de um chacoalhão, né? E esse foi um chacoalhão para mim. Eu percebi o quanto que isso é verdade. Tanto é que depois eu comecei a fazer esse trabalho interior, né? Logo eu me recuperei, fiquei bem, fiquei reequilibrada, deu tudo certo. Mas se não fosse o chacoalhão dele, talvez eu demorasse tanto para cair em si, que poderia até adoecer mais gravemente, né? No livro Ação e Reação, do André Luiz, o instrutor dele, na realidade espiritual, diz em determinado ponto, é indispensável compreendamos que todo mal por nós praticado conscientemente expressa, de algum modo, lesão em nossa consciência. E toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser, o corpo físico. Então, todo mal por nós praticado, com outros ou com a gente mesmo, né? Tudo que eu faço também que me prejudica a mim mesmo, claro, também. Então a gente muitas vezes transfere para os outros os nossos sofrimentos, as nossas dores. Vamos lembrar de Jesus. Gente, Jesus era desafiado a todo momento. Queriam desmascará-lo, denegri-lo, humilhá-lo publicamente, e ele sempre em paz. Desencarne como o dele, a gente reclama de desencarnar. Foi cuspido, foi colocado coroa de espinho na cabeça, foi lancetado no coração, foi chicoteado com lâminas, as costas ficou estraçalhada, foi pregado numa cruz. Gente, isso é sofrer para morrer, né? E, no entanto, não expressou uma palavra contra os seus agressores. Então, esse equilíbrio que nós temos que buscar, não vai ser numa encarnação, mas é uma conquista que a gente tem que buscar. O equilíbrio diante dos fatos da vida, das condições, das perdas, né? Para que a gente consiga ter o máximo de bem-estar físico enquanto nós estamos por aqui. Porque não está fácil, né? Todo mundo sabe disso. Continua o Druso. Eis o motivo porque no mundo a medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático, se quiser realmente investir-se da arte de curar. Isso já vem acontecendo gradativamente, né? Então,
Já tem faculdades que têm na sua grade de ensino aulas sobre espiritualidade. Quer dizer, entender que há uma conexão com algo que transcende a nossa vida aqui, a importância que isso tem, saber olhar com mais humanidade para o paciente, muito importante, né? Então, isso foi dito década de 40, começo da década de 40 do século passado, século 20. Parece que ele falou ontem, super atual. André Luiz foi pioneiro nessas afirmações no campo da ciência, principalmente na área médica, porque sendo médico, tendo sido médico, ele buscou uma amplitude de entendimento nessa área, né? E nos deixou ensinamentos muito valorosos para a gente compreender essa interação. A doença, então, gente, é uma terapêutica da alma dentro do mecanismo da evolução humana. Espera aí, mas doença terapêutica? Doença é ruim. É ruim, mas necessária. Porque ela representa a drenagem no corpo físico daquilo que não está bem em nós, espíritos. Joga para o corpo, aí você corre, né? Imagine se a gente ficasse retendo todo aquele desequilíbrio para nós mesmos. Então, é uma terapêutica para a alma. É a filtragem no corpo dos efeitos prejudiciais dos desequilíbrios espirituais. Funciona também como processo que induz a reflexão e a disciplina. Quantas pessoas, às vezes, levam uma vida tão desconectada de outros, né, que o rodeiam, que estão com ele no caminho, e quando adoecem, tem todo o tempo do mundo a partir daí, aí começam a refletir melhor nos seus relacionamentos, naquilo que faz todo dia, naquilo que vinha fazendo, não é? Então, a doença também serve para isso, para despertar em nós novos interesses, novas reflexões, novas considerações. Você, às vezes, depender de alguém para cuidar de você, uma situação que vai exigir muita reflexão, né? Ou receber carinho, atenção, cuidados de alguém que você não imaginava que poderia te oferecer isso. Motivo de reflexão, né? Enquanto não produzir os efeitos benéficos, a doença não será curada. A gente lembra do Chico, né? O Chico Xavier, que desenvolveu glaucoma, foi perdendo a visão ao longo dos anos. Certa feita, interrogado por uma pessoa que frequentava a casa espírita, falou para ele assim: mas, ô Chico, eu não entendo. O doutor Bezerra de Menezes comunica através de você, deixa mensagens, recomendações para todo mundo. Por que você não pede para ele curar seus olhos? Basta um estalar de dedos, o doutor Bezerra faria isso? Aí ele falou: não, meu filho, sabe o que é? Isso aí tem uma causa mais profunda, não é tão simples. Se eu pedir para ele curar, vai parecer outra coisa pior. Percebe? Porque a cura tem que vir de dentro. A cura não é só aqui na superfície. Tem que vir. Se eu quero a cura de fato dos meus males, ela tem que vir de dentro. Porque existem doenças, inclusive, que são expiatórias. São decorrentes de faltas cometidas em outras encarnações. Então, são expiatórias. Eu preciso curar a causa. Eu preciso vencer a causa que reside em mim. E é o que a gente menos faz. A gente não reflete, né? É como as doenças que surgem em decorrência de vícios. Aí lá na frente, quantas pessoas... porque Deus esqueceu de mim. Porque Deus me puniu. Deus não puniu coisa nenhuma. Você que escolheu esse caminho. O tabagismo, o alcoolismo, o uso de drogas ilícitas. Se a gente escolhe esse caminho, hoje está mais do que esclarecido que traz consequências graves. Então, se eu escolho esse caminho, eu sei que lá na frente vai dar ruim, como se diz, né? Vai dar ruim. Então, não é Deus que esqueceu, não é Deus que puniu, é consequência das minhas escolhas. Tudo é assim,
né? Por isso que a gente não considera o acaso. A verdadeira cura é a do Espírito. Por isso que Jesus, ao curar, Jesus não curou todo mundo. Aquela multidão, nem todos eram curados por Jesus. Os que eram curados, ele fazia questão de dizer: agora, ide e não peques mais. Essa palavra pecado tem origem no grego e significa desvio do alvo. Não significa pecado como sendo transgredir a lei de Deus, Deus vai me punir. Desvio do alvo, que significa eu fiz alguma coisa que não era legal fazer. É o pecado. Significa que vai me trazer consequências, porque existe a lei de causa e efeito. Tudo que eu faço retorna para mim. Serve para as coisas boas também. E é por isso que o espírita sensato busca o bem, o trabalho no bem, para recolher o resultado bom, né? Então, Jesus não curava todo mundo, porque percebia em alguns a necessidade expiatória. Ia precisar aguardar um momento, ainda a pessoa não estava preparada para aquela cura. Ia curar-se e ia continuar cometendo os mesmos erros. Então, ele só curava aquele que ele percebia que estava mesmo bem intencionado em se modificar, em se transformar. Então, ele curava e dizia: ide e não peques mais. Como conselho que deve servir para todos nós sempre, né? A verdadeira saúde é o equilíbrio e a paz que nós soubermos manter, onde, quando, como e com quem estivermos. E isso, gente, só depende do nosso ajuste às leis divinas. Então, o que representa a lei divina? A gente fala, a lei de Deus. Será que a gente sabe realmente o que significa? Lei de Deus significa a vontade do Criador expressa em leis. A vontade do Criador junto à criação. O que ele espera de nós? Então, enquanto a gente agir distanciado dessas leis, advém sofrimento, doença. Daí a importância da cura vir de dentro para fora. Lá na Revista Espírita, vou correr, viu, Anésio? Lá na Revista Espírita, Kardec falando sobre as doenças, né, de origem obsessiva, aí no caso, ele fala que há doenças cuja origem é devida à presença de fluidos perniciosos penetrados no organismo. A presença de um irmão em desequilíbrio, cobrando-nos pelo passado delituoso, né? E claro que ele vai transmitir-nos fluidos perniciosos. Todos os órgãos permanecem em bom estado, mas os maus fluidos impedem o bom funcionamento. Quando eu li isso aqui, eu fiquei chocada, confesso a vocês. Anos atrás, quando tomei contato com essa informação, eu falei, gente, como assim? Então quer dizer que eu posso estar com tudo em ordem, mas não está funcionando direito? Por influência? Pode. E é por isso que, nesses casos, muitas vezes a pessoa vai ao médico, faz uma série de exames, os exames dão normais. E a pessoa fica sem saber, mas, puxa, mas o que está rolando? O que está acontecendo? Né? Aí é o momento de vir à casa espírita, buscar um atendimento fraterno, né? Fazer o tratamento fluidoterápico, receber as orientações adequadas, porque pode haver ali um processo obsessivo instalado. Nesses casos, é necessário expulsar o mau fluido, que é a causa do mal. Olha a importância do passe nessa hora, porque o passe infunde no indivíduo fluidos benéficos, fluidos do próprio médium combinados com os dos espíritos trabalhadores da casa espírita. Então, é uma chuveirada de fluidos bons que a gente recebe ali. Então, se há fluidos perniciosos, é o momento de neutralizar esses fluidos. O passe. Tá? A terapêutica na casa espírita, através das preces, das vibrações, que são preces feitas na casa espírita para aqueles que não estão ali presentes naquele momento. Tá? A fluidoterapia que eu mencionei, que consiste dos passes e da água fluidificada, a desobsessão quando necessário. Então, há muitos casos de obsessão que precisa do tratamento na casa espírita. Assim,
nós vamos buscar na medicina, na terapêutica psicológica, que são muito produtivas, né? Nos recursos espíritas, também através da fluidoterapia, nós vamos buscar todo o alívio que nós pudermos. Nós vamos bater nas portas que forem necessárias. Devemos fazer isso. Devemos, e nunca dizer assim, eu estou indo no centro, tá bom, não preciso ir no médico, não. Não preciso falar com um psicólogo, nada disso, não estou biruta, não estou... Para com isso. A gente não pode ficar com esses pensamentos, não. Né? Então, se eu não estou bem, eu vou sim buscar ajuda psicológica, terapêutica, a terapêutica medicamentosa, né? E ajuda na casa espírita. Dessa forma, eu vou ter sim o alívio. Mas vamos procurar nos conscientizar quanto ao que causou a enfermidade. Quando começou? Como eu estava esses dias que manifestou essa doença em mim? Para que a gente consiga modificar para melhor o nosso comportamento, o relacionamento com as pessoas, né? E dessa forma nós vamos evitar o prosseguimento do mal e a sua instalação mais profunda, como ensinou o Chico, dando o exemplo para a gente. Tá certo? Lembrando Jesus, não peques mais para que te não suceda algo pior. Muita paz a todos. Que Deus, nosso Pai, nos conceda um bom domingo em família, alegre, harmonioso, uma semana de muita paz e equilíbrio.